Tudo certo? Boa noite a todos. Estamos aqui para dar continuidade no curso. A minha disciplina vai ser Teologia do Antigo Testamento. Será em 3 módulos de 4 aulas, então 12 aulas. Meu nome é Carlos, sou pastor aqui na igreja. Para quem não me conhece, é claro. E nós vamos abordar o livro. Vou colocar aqui o que nós vamos abordar hoje. Nós vamos ver o nosso Deus, revelado na Torá. Nós temos no Gênesis, vamos ver Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Mas hoje, em especial, é só Gênesis, tá bom? O Gênesis nós vamos abordar Deus Criador e Deus sustentador. E por fim, Deus que age na história. Basicamente, o livro de Gênesis, ele é um livro de histórias, de narrativas, que nós vamos estar percebendo que ele vai falar, vamos falar da criação, da queda e do juízo. Depois os patriarcas, a partir de Abraão, e suas promessas. E aí nós vamos estar percebendo que Deus sempre vai agir, Deus sempre vai estar com a sua mão sobre a história, movendo no povo de Israel, em especial. O nosso curso, ele visa dar uma visão panorâmica dos livros. O Pentateuco, os proféticos e os poéticos e os históricos. O Pentateuco, como eu falei, é Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Os profetas maiores e os menores. Os poéticos é Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. E os históricos é 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis e 1 Crônicas e 2 Crônicas. Esther, Ruth e esses aí. Mas hoje, em especial, que é o nosso primeiro módulo e a primeira aula, é sobre Gênesis. E como eu estava falando para vocês, Moisés começou a escrever a partir dele mesmo, só em Êxodo. Depois que ele recebeu ali os 10 mandamentos. Antes, o Gênesis era contado como narrativas, histórias. Como nossos avós no passado sentavam à mesa lá com seus filhos e contavam as histórias, os causos que eles tinham. Também o Gênesis foi criado nessa situação. Um foi passando para outro, que foi passando para outro, que foi passando para outro, que chegou até Moisés, e Moisés colocou tudo isso num livro.
E a partir daí não se colocou mais nada, nem se tirou mais nada. Ficou aquilo que está registrado no livro do Gênesis. Mas o Gênesis, na verdade, é um livro de narrativas, de como as coisas começaram a acontecer. Um livro de contos, na verdade. A criação, aqui mesmo na nossa matéria mesmo, falando da criação, nós vemos Adão, Eva, Caim, Abel, Lameque. No capítulo 1 do livro de Gênesis, nós vemos a história, a narrativa da criação, de como as coisas foram criadas. Revela um modo maravilhoso de que toda a criação surgiu da vontade livre e soberana de Deus. No capítulo 1, nós vamos sempre observar ali que Deus fala, Deus criou os céus e a terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus parava sobre as águas. Aí ele começa, haja luz, haja distinção, haja separação, haja isso, haja aquilo outro. Deus agiu diretamente na história. Deus colocou a sua voz e a sua mão e criou tudo. Não tem como divergir disso. Não tem nada que possa, biblicamente, mostrar que outra pessoa ou algum outro fato interviu na história, senão Deus que interviu na história. O Gênesis assegura que Deus é o Criador, que Deus criou. Tem a teoria da evolução. Contudo, aqui nós estamos falando de teologia, né? Não coloquei. Teologia. Mas para nós discutirmos isso, seria na área da filosofia. Eu acredito que vocês vão ter essa aula ainda de filosofia, e aí haverá discussão dessas duas teorias. Contudo, para nós, na nossa matéria, nós pegamos a teoria criacionista, que Deus criou, que não foi um evento, que não foi um fenômeno, mas que Deus que criou, que Deus interviu ali. Então o livro de Gênesis assegura que Deus é o Criador, e toda a criação depende de Deus. Toda a criação. A criação, ela não nasceu de uma germinação, ela já foi criada formada. Deus não criou a semente, Deus não criou a semente para gerar uma planta, Ele criou a planta com a semente. Ele criou a fruteira com a semente, né? Deus já criou a coisa já preparada. E assim toda a criação prestará contas diante de Deus. Toda a criação, quando Deus julga, nós vamos ver isso aqui no juízo, Deus também julga a terra. A terra também é penalizada por causa do pecado, mas isso vai mais na frente. Então, falando da criação, como Deus agiu, Deus trouxe tudo à existência. Só Deus cria, e assim como também só Deus salva, tá bom? Só Deus cria. Gênesis capítulo 1, versículo 31. Vou pegar aqui para a gente dar mais rápido. Diz o seguinte: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom, e assim houve tarde e manhã o sexto dia. E aqui deixa bem claro para nós: viu Deus tudo que fizera. Deus criou, criação. Eu não estou aqui para convencer você de nada. Você que tem que tirar suas conclusões, né? Mas aqui assegura que Deus criou e diz que é tudo muito bom. A criação, ela começa, Deus ordenando, né? Estava um caos, a terra sem forma vazia, e começa Deus colocando as coisas no lugar. Mas tem um lugar, tem um momento em que tem um ápice da criação. E a Bíblia e os estudiosos asseguram que o ápice da criação é quando Deus cria o homem. É a coroa da criação de Deus, o ser humano. Ele não pega do nada. Ele não cria do nada. Ele cria de algo já formado. Ele cria do pó da terra o homem. Como diz a palavra de Deus, como diz as Escrituras. Que Deus pega do pó da terra e cria e modela o homem e depois sopra o fôlego de vida. Mas com tudo isso, na criação, os textos estão dizendo que Deus trouxe os animais para Adão nomear. Adão nomear todos os animais.
deu nome ao leão, à girafa, ao cordeiro, a tudo. Adão nomeou. Adão era como um gerente, um CEO de Deus na terra. E Adão tomou conta e nominou os animais e tudo que ele podia ver. Contudo, para Adão, como diz o texto, não havia uma auxiliadora idônea. E Deus falou que não é bom que o homem esteja só, né? E aí, nesse período da criação, nesse momento, há um espaço. E esse espaço na criação é quando Deus cria a mulher. Deus cria a mulher da costela de Adão. No capítulo 2, no versículo 18, diz o seguinte, ó. Disse-te mais o Senhor Deus, não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe ao homem para ver como ele chamaria, e o nome que o homem daria a todos os seres viventes, e o nome que seria dado. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves do céu e a todos os animais selváticos para o homem. Também, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara do homem transformou numa mulher. Ele a chamou e lhe trouxe. E disse o homem: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do homem foi tomada. A mulher também foi outro momento da criação diferente. Adão não foi criado do nada, foi criado do pó da terra. Eva também não foi criada do nada, foi criada de Adão, da costela de Adão. Até esse momento, e nós vamos entrar na queda, até esse momento havia uma harmonia que nós não conseguimos ver em momento algum da história, senão aqui, nesse momento. É onde o leão, que é um animal feroz e é o topo da dominância, o leão que é aquele que pega todas as presas, ele pastava ou ele andava junto com o cordeiro. Havia harmonia. Parece algo assim ilusório, ou algo assim até utópico, né? Mas o leão, o cordeiro, o boi, os outros animais tinham harmonia. Talvez eu não compreenda isso, talvez também não compreenda isso, é normal, mas era desse jeito. Tanto é que quando, lá na frente, no final dos tempos, diz o texto de Isaías, que nós vamos também ver, que o boi e o leão, não, o cordeiro e o leão pastarão juntos também, novamente, por causa da harmonia que havia na criação. Até esse momento, como eu falo para vocês, não tinha problema algum na terra. Não havia nada que impedisse nada, tudo era tranquilo. Mas chega esse momento aqui na vida humana, e principalmente na vida desse menino que é Adão, que ocorre essa queda. E essa queda prejudicou não somente ele, mas também toda a estrutura que Deus tinha já planejado. A queda, todo o mal do pecado se originou mediante a desobediência deliberada. Foi por causa da desobediência de Eva e de Adão. Por causa da desobediência dos dois, nós estamos no que estamos hoje. Um ato pequeno, talvez, foi exponencialmente chegado a nós do jeito que está hoje. Então, a queda aconteceu mediante a desobediência deliberada. Corrompeu-se a ordem criada. A partir daí, se houve uma corrupção. A partir desse momento aqui, houve uma quebra. E tudo começou a desenrolar para uma maneira mais ruim das coisas. A consequência foi fragmentação e caos.
Aqui, quando há desobediência, parece que nada aconteceu. Parece que tudo continuou normal. Mas com o passar do tempo, as coisas foram se tornando cada vez mais caóticas, cada vez mais difíceis de lidar. A culpa humana, a culpa é do homem? Sim. É de Deus? Não. A culpa é humana. Porque Deus tinha dado uma advertência. Deus tinha dado uma direção e não houve observância daquilo ali. Havia uma harmonia total e na ausência do pecado. No capítulo 2, também, versículo 8. Versículo 8 diz o seguinte: E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Do solo fez o Senhor Deus brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boas para alimento. E também a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Havia toda uma harmonia, toda uma situação que não havia prejuízo para ninguém. Mas quando essa situação deliberada acontece, vem a ruína. Como o texto diz, havia duas árvores, né? A árvore da vida e a árvore do conhecimento. Não é errado ter conhecimento. O erro foi da maneira que adquiriu o conhecimento. A árvore do conhecimento, ou seja, determinar por si só o que é bom ou ruim, e assim usurpar a autoridade de Deus, como diz a serpente, ser como Deus. Foi a mensagem que a serpente passou para Eva. Você pode comer, porque você não vai morrer. Você vai ser igual a Deus. E talvez isso foi o gatilho que... Talvez isso não. Isso foi o gatilho que chamou a atenção de Eva. E Adão não é inocente na história. Porque o texto também diz que Adão pegou e comeu. Ele poderia ter não comido, mas ele comeu também, quando Eva ofereceu. Então eles ficaram cientes do conhecimento do bem e do mal. E aí o que acontece? Eles se envergonharam, porque estavam nus. Mas eles estavam nus antes e não se envergonhavam. Se envergonhavam depois de ter o conhecimento de que estavam nus. A questão do pecado é a questão que traz essa situação desfavorável para o ser humano. Porque ele realmente, quando você e eu pecamos, nós sabemos que estamos errados e precisamos mudar. E nós nos envergonhamos, pelo menos é isso que deveria acontecer conosco. Eles se envergonharam e comeram da árvore que não era para ter comido. Eles não comeram da árvore da vida, eles comeram da árvore do conhecimento. Deus, talvez, possivelmente, esperava que eles comessem dessa árvore aqui da vida, para que vivessem para sempre. Mas eles ouviram a serpente e comeram aquilo que não deveria comer. Fim da inocência. Acabou a inocência. Uma criancinha de 2 anos. Você não vê maldade naquela criança. É como se ela fosse inocente. Não, ela é inocente. Ela é inocente. Há uma inocência nela. Mas quando vai crescendo, você vê que aquela inocência vai se perdendo. É por causa dessa queda aqui, ó. A inocência deles acabou. Eles se envergonharam porque estava nu. Mas só estavam eles ali. Só estava Adão e Eva. Por que ter vergonha? Mas tiveram vergonha um do outro. Vocês sabem a história. Quando Deus vem buscá-los, procurar Adão, Adão fala para ele: onde você está, Adão? E Adão fala: eu me escondi. E Deus pergunta: por que você se escondeu, Davi? Ou Adão? Por que você se escondeu, Adão? Porque eu estava nu, porque eu estou nu. Aí Deus pergunta: quem te disse que eu estou nu? A mulher que tu me deu do fruto e eu comi, e descobri que eu estou nu. O que acontece aqui agora? A queda não pode ficar para sempre. A queda tem que ter um conserto.
E o conserto foi o juízo. O conserto foi a penalização pela queda. É onde a Romanos diz que o salário do pecado é a morte. Todo pecado tem a sua paga. Todo pecado tem a sua consequência. Todo pecado tem o seu juízo. Pode parecer para nossos olhos que o juízo, que a paga foi muito grande. Mas veja bem, eles estavam ali no jardim do Éden. Não precisava trabalhar. Comia a hora que quisesse. Comia o que quisesse. E deliberadamente eles escolheram desobedecer. Parece ser uma coisa simples, mas desobedeceram. E aí vem o juízo. No capítulo 2 ainda, vamos lá. No capítulo 3, eu vou falar do juízo, não do que aconteceu, da queda, mas do juízo. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, se esconderam, tal e tal, no 13. Não, no capítulo 3, versículo 11. Não, versículo 13. 12. Disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore que eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: visto que fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre teu ventre e comerás por todos os dias, e comerás pó todos os dias da tua vida. Como eu falei aqui, no pecado, o pecado não une, na verdade ele divide. Adão, que também é responsável, passou para Eva. Eva, que comeu e deliberadamente desobedeceu, passou para a serpente. E a serpente não tinha para quem passar, ficou calada. O pecado não uniu os pecadores. Na verdade, cada um quis colocar a culpa no outro, para se livrar da culpa, mas não teve jeito. Adão culpa Eva, Adão também culpa Deus, né? Que deu a mulher para ele, né? Adão quer culpar Eva e quer culpar Deus. Eva culpa a serpente, aí não tem mais jeito. No caso, se eles não tivessem comido a árvore, o que seria hoje? Bom, na suposição, né? Sim. Filosoficamente falando, se eles não comessem aqui, ó, deliberadamente, não haveria nada do que tem hoje, haveria harmonia. Haveria vida. A árvore da vida. Tanto é que quando Deus pune, Deus fecha, coloca um guardião lá para eles não entrarem e comerem da árvore da vida. Mas no caso, surgiu as pessoas depois que teve Adão e Eva, ou já tinha pessoas? Há duas correntes que dizem isso. A que nós adotamos é que apenas Adão e Eva existiam. Mas existe uma corrente que diz que outras pessoas também já existiam. Mas nós não temos não abordamos isso, porque a Bíblia não dá espaço para isso. Ela fala que somente havia Adão e Eva, entendeu? Mas tem uma corrente teológica, filosófica, que diz que havia outras pessoas junto com Adão. Adão, na verdade, era um povo e não uma pessoa. Mas nós entendemos que Adão era uma pessoa e não um povo. Tá bom? Então, Adão culpa Eva e culpa a serpente. E Deus agora traz o juízo. Deus traz o juízo agora, como aqui foi para lá, Deus traz o juízo de lá para cá também agora. Aqui diz, no 3, né? No 3:13, 14. Então o Senhor diz à serpente: visto que fizeste, maldita é entre todos os animais domésticos, e és entre os animais selváticos também. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente. Ele vai te ferir a cabeça e tu vai ferir o calcanhar. E a mulher multiplicarei sobre modo o sofrimento da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará.
E a da Adão diz: visto que atendeste a voz da tua mulher, comeste da árvore que eu ordenara não comestes, maldita é a terra. A terra não tem nada a ver com a história. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado de Adão. A terra não tinha nada a ver com a história. Até a história entrou na jogada. A terra é maldita por tua causa. Em fadigas obterá o teu sustento durante todos os dias da tua vida. A terra produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerá o teu pão, até que tornes a terra, pois da terra foi tomado, porque tu és pó, e ao pó tu também tornará. Deus pega o juízo e começa com a serpente. O estado da serpente muda. Nós vemos aqui que a serpente começa a rastejar agora e colocar o seu ventre sobre a terra. Podemos pensar e não afirmar, mas não podemos pensar que talvez a serpente fosse um animal que pudesse andar. Podemos pensar assim, mas não podemos afirmar. Mas aqui diz também que ela agora começa a rastejar sobre a terra. E diz aqui que ela comeu o pó da terra também. Diz também que é uma criatura desprezível e rastejante. A cobra se tornou uma criatura desprezível e rastejante. Animal temido e evitado. Muitas pessoas, eu acho que a maioria das pessoas, temem serpentes pelo veneno, pela seu bote, essas coisas. Então ela também se tornou um animal como esse. Não um animal apreciado ou carinhoso, mas um animal a ser evitado e a ser até exterminado muitas vezes. Houve agora também uma briga, um antagonismo entre o homem e a serpente. Ele diz aqui que a serpente vai ferir o calcanhar do homem, mas o homem vai ferir a cabeça da serpente, ou seja, uma briga. E a briga ainda existe hoje. Hoje há uma luta muito grande entre nós como cristãos e o mal que está no mundo, e o mal que reina no mundo, porque a serpente nada mais é do que o simbolismo do mal. A serpente não é o simbolismo de outra coisa, senão o simbolismo do inimigo. E nós somos antagônicos, né? Lutamos contra o inimigo. É uma luta incessante entre o homem e a força sutil, cruel do mal. E ela foi amaldiçoada. Deus diz aqui: maldita és. Cadê aqui? Então o Senhor disse à serpente: visto que fizeste, maldita és. O homem não foi amaldiçoado, o homem foi punido. A mulher não foi amaldiçoada, ela foi punida. Mas a serpente foi amaldiçoada. Deus amaldiçoa a serpente. Deus amaldiçoa o canal, o meio pelo qual o inimigo entrou e trouxe essa desgraça na humanidade. Mas ao homem e à mulher teve uma punição muito grande, mas não uma maldição. Porque Deus não amaldiçoou o homem. Deus é o Deus da bênção. Mas a serpente foi amaldiçoada. Tá? Então ela é maldita entre os animais. A mulher vai ter filhos com dor. Agradeça a Eva pela sua dor no parto. Você chegar lá e estiver no céu, você agradece a ela por ter dor no parto agora. Diz que ela vai ter o desejo pelo marido, o marido vai governar ela. Então, mas não, é igual eu falei para vocês, aqui havia uma harmonia muito grande. Aqui já acaba a harmonia. A terra maldita, né? Não tinha nada a ver com a história. E nós estamos com esse mover Estamos lutando aí, né? Só está ficando pior cada vez mais. Ele vai amaldiçoar a terra no verso. A terra se tornou muito difícil. O homem agora tem que trabalhar, não pode ficar no spa. Aqui era um spa, o Éden era um spa para Adão. Agora, esse spa, por exemplo, antes que viviam, eles não tinham vergonha. Mas será que eles experimentavam dos benefícios do casamento dentro dessa harmonia antes? Não deixa bem claro, porque os filhos vieram depois, né? Vieram depois. Eles vieram, os filhos vieram depois da queda. Mas quando Deus
pessoa, homem velho, fala que a pessoa não tem culpa. Sim, mas só que os filhos vieram depois da queda, não vieram antes, tá? Mas eu acredito, bem, entendeu? Eu acredito que sim, entendeu? Não, pode ter tido relações conjugais e tudo, mas não teve filhos. Até a queda. Depois da queda que os filhos vieram. O primeiro homem. E nós vamos ver aí o que aconteceu com o primeiro homem. Eu não sei quanto tempo custou. Pode ter sido anos, séculos. Ninguém pode afirmar quanto tempo demorou. A Bíblia não relata isso. É temerário falar que demorou anos ou dias. Não. A gente vai ficar com o que a Bíblia está escrito. São fecundos? Amém. Mas os filhos vieram depois da queda. Antes da queda não teve filho. Foi muito bem. Pode ser. Não podemos afirmar. Então, mudar para outro planeta é um bom negócio. Depende. Depende do Elon Musk. Eles foram expulsos do jardim e foram barrados o retorno. Eles foram expulsos e não puderam retornar. O que Deus não queria é que eles comessem agora da árvore da vida. Porque se eles comessem da árvore da vida, eles iam ser eternamente pecaminosos. Pensa bem. A árvore da vida é eterna. A pessoa está em pecado eterno. Foi um jeito de Deus também lidar com o pecado. Para que eles pudessem não comer da árvore da vida. E viverem eternamente debaixo de um jogo maligno. Caim, agora Caim. Bom, deixa eu apagar aqui. Eu quero falar um pouco de como o pecado é exponencial. Ele cresce de uma maneira que a gente nem percebe muitas vezes. Aqui o pecado aqui é desobediência. A punição foi a punição, algo terrível, beleza. Aqui é desobediência, aqui já não é desobediência, aqui já é homicídio. O pecado aqui não foi apenas desobedecer pai e mãe, foi matar alguém. Por um motivo muito torpe. Por um motivo torpe. Como o pecado, ele vai crescendo de um jeito exponencial. Ele vai crescendo que não fica sem freio, é um bicho sem freio. Então Caim agora mata o seu irmão. É o primeiro homicídio, capítulo 3, né? Capítulo 4, né? Cobitou o homem com Eva, sua mulher, e concebeu e deu à luz Caim. Então disse: adquiri um varão com auxílio do Senhor. Não, mais na frente. 2. Então, depois deu à luz a Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim lavrador. Não tem nada a ver, não tem nenhum mal em ser lavrador, viu? Nenhum mal. Foi lavrador. Aconteceu que no fim dos tempos, 4. No fim dos tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Caim, por sua vez, trouxe as primícias do seu rebanho, da sua gordura. Agradou-se o Senhor de Abel, ao passo que de Caim da sua oferta não agradou. Irou-se sobremaneira Caim, descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado? Irado. Então, irado. Qual é o motivo? Irado. Porque andas irado. Disse o Senhor a Caim: porque andas irado? Caim descaiu o semblante. Então lhe disse o Senhor: porque andas irado? Porque descaiu o semblante? Se procedes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procedes mal, eis que o pecado está na tua porta, o teu desejo será contra ti, mas cumpre a ti dominá-lo. Disse Caim a Abel, seu irmão: vamos ao campo. Isso aqui é tão estranho, cara.
Isso aqui é premeditação. Se a gente vê hoje assim, fala, poxa, uma pessoa premeditou não sei o quê. Já estava aqui lá atrás, ó, bem no começo, no princípio. Estando eles no campo, sucedeu que levantou a mão Caim contra Abel, seu irmão, e o matou. Disse o Senhor a Caim: onde está teu irmão Abel? Ele respondeu: não sei. Acaso sou tutor do teu irmão? Aí você sabe da história. A terra clama o sangue dele, e Deus coloca a marca nele, ele vai embora, então não é errante. O pecado aqui agora é homicídio. Homicídio com requinte de crueldade. Ele é premeditado. Premeditado. Como daqui chega aqui? Graça. Daqui, da desobediência, chega aqui. Alastrou. Aqui é desobediência, é uma palavra, uma direção. É pecado do mesmo jeito. Só que o negócio tomou uma proporção gigantesca. Porque aqui ele poderia ter feito muita coisa, mas ele premeditou matar o seu irmão. Não era outra pessoa. Não era um vizinho. Não era um estranho. Não era uma pessoa inimiga. Era o irmão. Ou as pessoas, até nós também, desconhecemos o poder alastrador do pecado. Parece ser uma coisa pequena, mas na ponta final o negócio é bem estranho. É uma coisa pequena, mas o final, aqui ainda não é o final, ainda tem um final pior do que esse ainda, que é Lameque. 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 Lameque é no capítulo 4 ainda, versículo 23. Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá: ouve-me, vós, mulher de Lameque. Escutai-me o que passa a dizer a vós. Matei um homem porque me feriu, e matei um rapaz porque me pisou. Aqui matou por causa da ira. Aqui matou por desejo. Ele aqui, o texto aqui, não é um texto, é um cântico. É uma poesia que ele está fazendo. Ele está aqui se exaltando e colocando, assim, como uma glória para ele ter feito isso. Veja bem. Desobediência, homicídio, aqui já mata 2 pessoas. Aqui é Deus que dá a pena. Deus dá a pena. Deus apenou. Aqui foi ele mesmo, ele não esperou Deus. Aqui Deus fala que quem encontrar Caim e machucar Caim vai ser 70 vezes 7 o juiz do cara lá. Aqui ele fala, não, aqui eu mesmo dou a minha sentença. 70 vezes 7. Ou seja, totalmente longe de Deus. Desobediência vai crescendo e aqui se torna cada vez pior. É por isso que a Bíblia vai relatando que no final Deus tem que destruir a humanidade. Porque o negócio se alastrou. Deus traz o dilúvio com Noé. Porque não teve mais como conter o coração perverso que se tornou do homem. Era a harmonia. Se tornou tudo isso aqui por causa do pecado deliberado. A gente pensa, as pessoas pensam, a gente não, que a gente já está mais maduro, mais assim, né? Já tem um lombo mais grosso, mas as pessoas pensam que uma mentira não tem tanto problema. Mas ela vai indo lá na frente, acontece tanta coisa. Você não sabe o que vai acontecer daqui a 10 anos com aquilo que foi feito lá atrás. Né?
da geração passada. Então Deus viu que o homem era mau desde a sua inocência, desde a sua mocidade. E essa questão de Lameque aqui não está isolado, é apenas o caso que foi relatado, mas não é isolado. Aqui sim, que era Caim e Abel, primeiros filhos, né? Mas aqui não, aqui já estava lastrado, já estava tomada a população da terra, né? Então, nesse princípio aqui, nós podemos ver que Deus sempre estava sustentando as coisas, sempre atuando. Tem alguma pergunta aí? Alguma coisa para colocar? Vamos lá. Vai lá. Vamos interagir. Você não acha que o livre-arbítrio hoje que nós temos leva a pessoa a pecar mais para mim? Porque antes aí parecia um tipo de livre-arbítrio. Você fala aqui, né? Na criação. Aqui, né? Tinha. Livre-arbítrio. Porque eles comeram daquilo que Deus falou para não comer. Eles foram livres. Eles podiam ter escolhido outra coisa, mas escolheram comer. Mas, igual você fala, o livre-arbítrio é uma questão muito, assim, como eu vou colocar? O livre-arbítrio, Deus permite porque nós vamos ser responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Cada um vai ser julgado pelas suas decisões, é o livre-arbítrio. Eu tenho o livre-arbítrio para servir a Deus. Também tenho o livre-arbítrio para deixar a Deus. E eu vou responder para cada uma delas, de tanto servir como deixar. Deus não vai ter nenhum peso nisso, apenas em julgar aquilo que eu fiz ou deixei de fazer. Mas realmente hoje, assim, está tão assim, parece que é solto, né? Mas não podemos pensar que é solto, porque senão Deus perdeu o controle. Está no controle de Deus ainda, tá, pessoal? Está no controle de Deus. Mas parece que está tão assim solto, tão desregrado, que para nós parece que era melhor ter uma pessoa controlando tudo e até nós mesmos, mas não é desse jeito. Caso eu deixe ligar assim, com as pessoas que a palavra, assim vai abrindo. Certo. Por exemplo, eu tenho livre-arbítrio, então eu posso aprontar tudo. Certo. Então, eu tenho livre-arbítrio. Certo. Se eu tenho livre-arbítrio, então isso que eu vou fazer fora do que eu quero não é possível pecado. Porque eu tenho livre-arbítrio. Não, mas o livre-arbítrio tem a sua responsabilidade. Mas é porque eu estou falando hoje, as pessoas levam como se fosse. Não tivesse responsabilidade. Não, mas elas podem levar como se não, mas vai ter. Pode falar, não, eu estou assim, Assim, ó, nós teremos É como Deus é amor. eu não queria falar isso daí, mas será que você falou? É como se Deus fosse abonar tudo, né? Mas não é. Quem tem conhecimento da verdade, da escritura, ela não tem livre-arbítrio. Eu não tenho livre-arbítrio, eu faço o que eu quero. Eu vejo aqui, né? Ela tem livre-arbítrio, só que ela escolhe servir a Deus. Exatamente. Ele escolhe as coisas que faz também. Hã? Ele escolhe as coisas que faz também. Sim, e ela vai ser, e cada um é responsável por aquilo que escolhe. Das coisas, apenas suas escolhas. Exato. Nesse sentido, né? Você tá falando disso? De escolher permanecer servindo a Deus. Talvez pode dizer que não, assim. Claro, sim. Não, que não serve a Deus, não tem temor. Aí fala, eu vou fazer da minha vida o que eu quero. Vou pro mundão, vou fazer o que eu quero. Pode ir, só que ela vai responder por isso. Só que ela vai responder por isso, né? Não, mas eu posso escolher assim. Porque se a gente foge um pouquinho daqui, mas está dentro. A gente não pode confundir a graça. Isso é graça. Você está livre para fazer aquilo que você quer, só que nós escolhemos servir a Deus. Contudo, aquilo que nós escolhemos, não precisa julgar por aquilo que nós escolhemos. Vai ter consequência. Todos nós, inclusive nós, vamos comparecer diante do tribunal de Cristo para responder pelas nossas ações. Como algumas pessoas conhecem, que é mais a questão da graça,
pela questão da salvação, né? Portanto, Sim, sim, sim. Sim. uma vez que o Senhor Jesus salve. É, outro, é outra discussão boa da gente ter. Uma vez salvo, salvo para sempre. Mas é uma discussão filosófica disso aí. Na realidade, acho que eu confundo a questão do livre-arbítrio com a salvação, né? Porque vocês, nós, entendemos que a salvação é uma ação de Deus na nossa vida e nós decidimos mudar de vida. Deus age e nós decidimos. Como tem pessoas que Deus age e ela decide ficar do mesmo jeito. É uma decisão. A pessoa decidiu e ela vai responder pela sua decisão. E você pode opinar nisso? Não. Cada um vai responder pela sua decisão, por aquilo que fez. É individual. Então tá. Aqui vai até o capítulo 6, né? Que é o dilúvio. Aqui acontece o dilúvio. Deus destrói tudo. Vem Noé. Antes tem Enoque, né? Também pregando. Mas culmina em Noé, onde o dilúvio vem. E Deus, a partir daí, do dilúvio, vem a Torre de Babel, onde o povo não queria mais. O povo, né? Se juntou e falou: nós vamos tocar uma torre que toca o céu. Ó, novamente a do conhecimento aí, ó. Sempre volta para cá. Por que o povo desobedeceu quando Deus mandou que era para espalhar? Deus dá uma ordem para Noé: espalha na terra. Mas Babel ali, com Nimrod, falou: não, vamos construir uma torre. E nós vamos tocar no céu. Vamos ser iguais a Deus. E Deus ali confunde as línguas, e você sabe a história. Mas vem o 11, e agora chega no 12, que é onde a gente entra com os patriarcas. E as promessas. Vai ter que hora a aula, hein? Ah, é 9? Não é 9h30, não? Não é 9h30, não? É 9 horas mesmo? Aí 8h33, né? Até 10? Ah, melhor. Não é 10, não? Não, mas aí depois nós vai Então, bora lá. Patriarca. Primeira aula é assim mesmo. É a partir do 12, tá, pessoal? Primeiro patriarca. Olha, os patriarcas, nem pode abordar muitos patriarcas, mas vamos abordar só os principais, que é Abraão, Isaac, Jacó e José. Tem Ismael, tem Esaú, tem as tribos, só que isso aí não dá tempo da gente abordar tudo, tá bom? Bora lá com Abraão, nosso amigo, o pai da fé. Abraão, capítulo 12. Você viu que nós estamos dando meio que passando meio por cima. Ora, diz o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação. Te abençoarei, te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Deus dá uma direção e dá uma promessa. Abraão, como para nós, é o pai da fé. Deus diz que vai fazer a nação dele, da vida de Abraão, fazer uma grande nação. Vai abençoar, vai engrandecer, vai engrandecer, vai ter comunhão com Deus,
e vai ter acesso à bênção. Bem, Deus escolhe Abraão. Poderia ter escolhido outro? Poderia, mas escolheu Abraão. Então é sobre Abraão que nós temos que estudar. Abraão, ele morava com seus pais. Morava na tribo ali, na aldeia, ali naquela cidade dela, na cidadela ali de Ur dos Caldeus, mas ele morava com os pais, Naor. Seu pai, ele cultuava vários deuses. Abraão ele teve acesso a essa cultura de vários deuses, mas ele ouviu a Deus, ele ouviu o Senhor, e quando ele ouve o Senhor, ele agora se torna monoteísta. O pai de Abraão era politeísta, muitos deuses. Abraão, depois que ouve a Deus, ele larga aquela cultura, ele larga aquele ensinamento, ele larga tudo aquilo que ele aprendeu dos pais e passa agora a ser monoteísta. Ele obedece, ele sai da terra do pai dele, ele deixa a família dele. Quando nós casamos, para alguns, não foi fácil sair da casa do pai e da mãe, porque era um elo muito forte, um elo forte de parentesco, e Abraão fez tudo isso. Ele saiu dali onde o pai dele tinha rebanhos, onde o pai dele tinha meio de vida, sustentava a sua vida. Abraão não era uma pessoa, como vamos falar, assalariado. Ele já tinha algumas posses, mas ele largou tudo e saiu daquela terra por uma promessa de fazer dele uma grande nação, de abençoar ele, depois de engrandecer o nome dele, de ter comunhão com Deus e acesso à bênção. E a história de Abraão, até a sua morte, com 175 anos, mostra que tudo isso aconteceu. Ele teve um filho na sua velhice. Ele teve dois. Não, ele teve outros com quentura, né? Mas eu quero falar só de Ismael e de Isaac. Ele teve um com Agar, a egípcia, a serva, que Deus não tinha falado que ia ser aquela. Inclusive Deus manda lançar fora Agar com Ismael, e Abraão obedece. Mas Deus dá um filho a ele na sua velhice, com mais de 100 anos, ou quase 100 anos, e com a sua mulher já velha também, 70 anos, alguma coisa assim, e dá um filho, que é Isaac. Deus visita ele um ano antes, Sara ri, e Deus pergunta por que você riu. Ela falou, não ri, você riu sim. Então o nome da filha vai ser Isaac, quer dizer riso. Então a partir de Isaac, uma grande nação. A história mostra que Deus abençoou demais, ou abençoou como queria Abraão. Abraão, ele era abençoado em tudo que ele fazia. No Egito, com Ameleque, acho que é Ameleque mesmo. Deus abençoava ele, ele era chamado de profeta para as outras nações. Deus engrandeceu o nome dele, se tornou grande no Oriente, se tornou dono de muitas coisas. Ele conversava com Deus a ponto de ele poder fazer Deus até às vezes mudar de ideia, porque Deus queria destruir Sodoma. E ele começa aquela disputa, se tiver 50, 45, se tiver 30, se tiver 20, se tiver 10, se tiver 10. Aí eu falo, não, se tiver 10 eu não vou destruir, mas não tinha nem 10, né? Então ele tinha comunhão com Deus, ele conversava com Deus, e ele tinha acesso, porque as pessoas tinham ele como profeta. Se eu não estou enganado, era o Faraó, ou é Ameleque, um dos dois. A mulher dele não tinha filho, e ele pega Sara, porque ele pensava que era irmã. Inclusive Abraão mentiu aí, falou que era irmã mesmo, né? E ele pega Sara, só que Deus não permite que ele possa mexer com Sara. Não mentiu. Ou mentiu? Não, eu acho que não mentiu, não, por causa que a família dele. Era um parentesco. Parentesco. Ele omitiu que era a esposa.
com medo de morrer. Só que nessa história, Faraó, a esposa do Faraó não podia ter filho. Ele orou e aquela mulher abriu o ventre. Então ele foi tomado como profeta. Como Deus honrou. Aqui Deus puniu a desobediência, né? Aqui Deus honra a obediência. Como é engraçado, não é como é engraçado, mas como Deus faz as coisas. A desobediência Deus puniu severamente. Mesmo Abraão, que não foi obedecendo a Deus, foi desobedecendo, teve a consequência. Ele teve que ir embora. Não, sim, H teve que ir embora. Mas aí quando ele obedeceu, teve Teve o Isaac, né? A desobediência trouxe uma gama de situações horríveis. A obediência também traz uma gama de situações benéficas para o homem. Abraão é a nossa prova viva disso. Mas esse é o primeiro patriarca. O segundo é o filho dele, o Isaac. Ismael. Ele também é uma bênção. Não, Hoje é essa divisão que tem aí. não, hoje é. O povo queria que fosse a promessa de Deus. Não Sim, não o Isaac. a guerra dos árabes aí. Eu não queria que fosse ele que congênero. Abraão teve que abandonar suas raízes, terra, parente, família imediata, para um lugar incerto. E a prova maior foi sacrificar Isaac. Foi ali onde ele provou realmente que ele preferia servir a Deus. A Deus manda até o cordeiro para poder. E eu estou me enrolando aqui, vai dar a hora. Isaac. Gênesis 26, né? Isaac. Confirma a promessa. Isaac confirma a promessa. Onde coloca a mão é abençoado. Obedece a direção. Obedece também. E enriquece na fome. Gênesis 26, 1. Vou andar aqui rápido, senão não dá tempo da gente poder. Sobrevindo à terra, a fome, além da primeira vinda nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desça ao Egito, fica na terra que eu te disser. No 7. Isaac, tá. Perguntou-lhes os homens daquele lugar a respeito de sua mulher e disse: é minha irmã, porque temia dizer, é minha mulher, para que dizer ele consigo. Os homens do lugar me mataram por amor a Rebeca, porque era formosa de aparência. No 13, enriqueceu-se o homem, prosperou e ficou riquíssimo. Por quê? Porque ele ficou naquela terra que Deus tinha falado. Deus mandou ele, queria ir para o Egito. Deus falou: não, fica onde você está. Ele queria ir para onde tinha comida. É errado? Não, não é errado. Mas Deus fala com ele, fica onde ele estava. Era uma terra de fome, era uma terra difícil, mas ele ficou. E ali ele enriqueceu. Isaac é a confirmação da bênção, do que Deus prometeu a Abraão. Isaac é onde ele colocava a mão, prosperava. Abraão abriu poços de água. Os filisteus entulhavam os poços. Os inimigos entulharam os poços. Onde Isaac abria poço, dava água. Contendia, brigava, ele saía para outro lugar. Abria novamente, brigava, saía para outro lugar. Até que ele abriu um poço de água viva, ou seja, água 24 horas por dia. Onde coloca a mão, abençoa. Isaac obedeceu quando Deus falou para ele ficar no lugar. E Isaac enriqueceu na fome. 2020. Teve a questão do Covid. Ninguém sabia esse negócio de máscara e tal. Mas quem fez máscara ganhou dinheiro. Ganhou dinheiro. Enriqueceu, não sei, mas ganhou dinheiro. Ou seja, Isaac, naquela fome, ele plantou e ele colheu. A colheita dele, quando se era 20, ele vendeu por 200. Se
se um hectare lá que ele colheu valesse 100 mil dólares, ele vendeu por 300, 400, 500 mil dólares. Porque ele obedeceu. Entendeu? Então Isaac, como Abraão, obedeceu. Quando Deus mandou ele ficar naquela terra ali. O outro agora é Jacó. Jacó é o caso mais emblemático de toda a história da nação de Israel. Porque, na verdade, para nós, humanamente falando, quem deveria assumir esse lugar era Esaú. Primeiro, que era o primogênito. E segundo, porque ele era o caçador. Agora, Jacó era o usurpador, né? Jacó. Vai dar tempo, pessoal, graças a Deus. Jacó, eu não vou pegar Êxodo não, viu? Gente, vou pegar Isaías 43. Oh, mas... Jacó, Isaías 43, 1 e 2. Por que eu vou pegar isso aqui? Porque vai falar o que realmente se tornou Jacó. Isaías 43, 1 e 2. Olha bem. Mas agora assim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Jacó. Criou Jacó. Criou Jacó. Criou Jacó, que te formou, ó Israel. Formou Israel. Deus criou Jacó, mas o tempo e as lutas e o deserto e o sol quente formou Israel. Aqui, como você sabe, e eu também, ele é usurpador, é trapaceiro, é enganador. Nasceu Esaú, vem Jacó depois dele segurando um calcanhar, como se fosse usurpador, como se fosse aquele que ia roubar. Jacó tinha uma coisa interessante nele, que talvez é o que chamou a atenção de Deus e nossa também, é que ele amava a bênção. Jacó era usurpador? Era. Enganador? Era. Mas ele amava ser abençoado. Aqui no Gênesis 25. Uma coisa é a pessoa que despreza a bênção. Tem gente que faz assim? Tem, mãe. 25. Gênesis 25, 29. 25, 29. Tinha Jacó feito cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú. Ele disse: peço-me, deixe de comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Diz Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou pronto para morrer, de que me serve esse direito? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó o pão cozinhado a lentilhas, e ele comeu e bebeu, e levantou e saiu. E assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Jacó era tudo isso que nós falamos: enganador, usurpador, é uma pessoa que passava os outros para trás, mas ele amava a bênção, enquanto Esaú não. Esaú, por um prato de lentilha, como diz lá em Hebreus, vendeu esse direito. É como a salvação, que a minha irmã está falando aqui. Por uma situação do mundo, a pessoa deixa de servir a Deus. É um prato de lentilha. Todo dia nós temos prato de lentilha. Todo dia. Você pode não observar, mas todo dia tem um prato de lentilha para você poder vender o teu direito de ser salvo. Direito? Vamos colocar assim, direito de ser salvo. Foi o que fez Esaú, ele vendeu, ele deu, ele trocou, porque na cultura dessa época aqui, quem tinha a bênção é que era o primogênito.
Quem tinha o direito era o primogênito, não era o segundo filho. Mesmo gêmeo, mesmo nascendo o segundo depois, não importa. O primeiro que nascesse do sexo masculino era o primogênito, ele tinha o direito a tudo que o pai tinha direito a tudo que o pai construiu, era dele a bênção. E Jacó, ele amava isso, e Esaú não. Esaú vendeu por um prato de lentilha. Então Jacó é essa figura tão emblemática que aparece na história. Abraão andou com Deus, Isaac andou com Deus, mas Jacó não conhecia Deus. Só um parênteses aí. Nossos filhos não são filhos de Deus por serem nossos filhos, por nós servirmos a Deus. Nossos filhos são filhos de Deus por aceitarem Jesus e se arrepender dos seus pecados. Abraão andou com Deus, Isaac andou com Deus, mas Jacó não conhecia Deus. Tanto é que lá em Betel ele tem aquela visão da escada, você deve lembrar disso. Ele falou, Deus de Abraão, e o temor de Isaac, mas ele não tinha Deus como seu Deus. Mas estou falando... Sim, era a promessa. Só que até esse momento, o Jacó... Alguém trouxe panorama bíblico aí? Panorama bíblico. Hein? Até esse momento ele tinha a promessa, mas não tinha tomado posse da promessa, porque ele não servia a Deus. Não servia a Deus ainda. A partir desse encontro lá em Betel, que ele faz um juramento e faz um voto, que se Deus abençoar, der roupa para ele vestir, der roupa para ele comer, der comida para ele comer e sustentar ele, ele vai ser o Deus dele. E Deus realmente se torna essa pessoa. Deus sustenta, Deus guarda. Rapaz, uma coisa interessante, Jacó passou Esaú para trás, não é verdade? Labão também passou Jacó para trás 10 vezes. Não adianta. É como a irmã falou, cada decisão tem uma consequência. Foi lá para frente, mas ele teve a consequência. Foi passado para trás uma vez, não. Foi 10 vezes pelo próprio sogro. É interessante você botar a promessa aí da bênção, que entre irmãos pode ser vendido a bênção. Pode ser? Vendido. Vendido, é. Agora, quando irmãos mais igual a Isaac e a Ismael, não pode. Não pode. Ismael foi outra nação. É outra nação. Uma coisa que o Paulo estava falando ali é que eles não brigaram, não. Eles eram amigos. Teve todo aquele entreveiro da mãe ser mandada embora, ele também quase morrer de fome e de sede, mas depois se tornou uma grande nação e eram amigos. Depois que tem toda essa celeuma aí. O menino lá, o Esaú, também se tornou muito próximo, amigo, colado de Jacó. Depois, com o tempo, que tornou-se celeuma aí. Mas no princípio, eles eram tranquilos. No princípio, eles eram bem unidos, né? Então, Jacó também é um patriarca. Eu agora Eita! Em 10 minutos eu prometo. José. José é o cara. Ei, rapaz, mas... Para chegar em José, meu amigo, é tanta coisa. José. Bom, eu vou só ler aqui porque... Jacó encontrou a promessa em Gênesis 28, versículo 10 ao 15. Ele muda para príncipe de Deus em Gênesis 32, 22 ao 29. E o que mudou a vida dele, na verdade, o que realmente fez ele mudar de vida foi quando tramaram a morte de José. Quando tramou a morte de José e falam que José foi morto, o texto diz em Gênesis 37 que ele ia ficar de luto até o último dia de vida, de tão triste como ele ficou. E isso tudo aí contribuiu para ele se tornar o Israel de Deus, para ele nunca mais voltar a ser o enganador,
o embusteiro. Você pode perceber que quando chega aqui, ó, em Peniel, que Deus toca a coxa de Jacó, ele nunca mais engana ninguém. Nunca mais é embusteiro. Inclusive, quando ele tem a oportunidade lá com o faraó, ele pede a terra de Gozem para criar seu gado. Não pede dinheiro. Isaías 43. Deus fala que deu o Egito. Sim. Foi. Tanto é que o Egito foi despojado quando Israel sai. O Egito ficou, vamos colocar, empobrecido. Mas 400 anos de escravidão também é um bom fundo de garantia, né? José, bora lá. José, cadê você, meu filho? Teve sonhos na sua infância. Você lembra, né, da lua e do sol, as estrelas que se curvavam diante dele. Depois os peixes de trigo que se curvam também diante dele. São sonhos que ele teve. Teve a tragédia. A vida de José não é uma vida bonita não, gente. No final que é legal, mas não é uma vida assim. Foi esquecido. Foi esquecido na prisão. E por fim, o apogeu é quando se cumpre o sonho. Até chegar aqui, gente, foram mais ou menos... o cumprimento. Quando se cumpriu o sonho. Foi assim em torno de 13 para 17 anos. Eu não sei precisar bem a idade, mas foi mais ou menos isso. Até sair daqui da mocidade, que devia ter uns 13 anos, até chegar a 30 anos, foram 17 anos, né? 17 anos de tragédia e esquecimento. O texto diz que ele ficou 2 anos esquecido na prisão. Agora, vamos colocar assim, bem, toda tragédia, não é muito tempo? Aqui ele foi... Tá bom. Bora lá. Esse patriarca é diferente de todos os outros. Bem diferente mesmo. É diferente de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ele é diferente, ele é bem complexo. Esse patriarca é diferente. Ele primeiro é odiado pelos irmãos. Todos os 10 queriam ver ele pelas costas. Todos os 10. Inclusive Rubem, que veio atrás dele depois, queria que ele morresse também. Todos. Porque ele era o filho amado do pai, o caçula, né? Filho da velhice. Filho do pai. Jogaram ele na cisterna. Deus não permitiu que ele morresse daquelas... Se ele cai de cabeça e quebra o pescoço ali, tinha promessa, mas nós sabemos de tudo isso, gente. Agora, se nós colocamos na pele dele agora, a gente consegue viajar no tempo e falar, nós é José agora, cair na cisterna. Tivesse bicho lá dentro, bicho peçonhento, tivesse água lá dentro. Esse aí foi pior do que a prisão. Só vai piorando a coisa. Não, sim. Ele foi vendido como escravo. Hein, pessoal? Ele foi vendido como escravo. Uma pessoa livre, vendido para ser escravo. Nós não sabemos o que é ser escravo. Nós não sabemos. Nós não sabemos o que é escravidão. Quando a gente fala, nós somos livres em Cristo, para nós é uma ideia muito complexa, porque nós não sabemos o que é ser escravo. Nós temos, assim, talvez uma ideia romântica da escravidão, né? Mas nós não sabemos o que é ser escravo, não ter direito a nada, é apanhar para trabalhar, essas coisas. Então ele foi vendido como escravo. Um filho que é amado do pai, que toda vez o pai vestia uma túnica nova para ele, e agora é um escravo.
E ele podia resistir. Mesmo que resistisse, apanhava. Ele tinha que morar numa terra hostil e estranha. Ele foi para o Egito. Ele vivia com o pai. Agora está no Egito, porque ele não conhece ninguém. Perdeu toda a referência. Foi tentado, né, pela mulher. Injúria. Foi injuriado. E ela mentiu. E por fim foi preso. E por fim ainda foi esquecido. Vou ler só esse texto aqui de Gênesis 40. Você está vendo que aqui, se a gente for pegar mesmo, é tempo. Êxodo 40. 23. Não, Gênesis 40. 43. 23. Gênesis 23. O copeiro-chefe, todavia, não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. No capítulo 41, passou 2 anos completos e Faraó teve um sonho. 2 anos largado, esquecido, perdido, largado lá na prisão. A irmã disse que tudo que ele fazia, Deus abençoava. Verdade. Deus não esqueceu dele, mas os homens esqueceram dele. E ele ficou lá largado e perdido. A promessa, quando criança, se cumpriu após o esquecimento na prisão. É um grande salto da prisão para o trono. Mas porque Deus tinha um propósito. Deus tinha uma promessa. É isso que nós estamos procurando desenvolver. Os patriarcas tinham promessas que no seu tempo se cumpriu. Abraão se cumpriu, Isaac se cumpriu, Jacó se cumpriu e José se cumpriu também. E eu? Vai se cumprir também, cara. E tu? Vai se cumprir também, cara. É igual a irmã falou. Os homens esquecem, mas Deus não. Deus não esquece daquilo que Ele fala, daquilo que Ele promete, daquilo que Ele vê, né? Então, o que eu preciso entender é estudar essas coisas. Eu costumo falar o seguinte: eu vou ver onde eles erraram. E agora eu não vou errar onde eles erraram. Eu posso cometer outros erros, mas não o deles. Eu tenho que aprender com o erro do passado para não cometer os erros do presente na minha vida. Interessante que José não teve os erros que os outros tiveram, né? Não, é 2 pessoas na Bíblia. Jesus não, tá, pessoal? É José e Daniel, que não é imputado pecado para eles. Engraçado isso. Engraçado não, vamos colocar assim, é algo que foge à normalidade. Daniel não tem nenhum relato que ele pecou em nada, pelo contrário. Ele foi injuriado e mentiram sobre ele. E esse menino aqui, José, não há relato que ele pecou em nada. Pelo contrário, ele se guardou aqui quando aquela mulher de Potifar quis assediar ele. Alguma dúvida aí? Corrido, né? Mais alguma dúvida aí? Você sabe uma coisa que eu vejo? José e João Batista. João Batista. João Batista, que estava na prisão, Sim. não perguntar como se Jesus estivesse. E aí, ele está lembrado de mim? Não, tu és aquele. Sim. Mandou perguntar se era ele mesmo. Então, como uma dúvida se Jesus estava com ele ou não, né? Para mim, José na prisão, eu não ganhei uma crítica para Deus. Não, José não. Né? E João Batista era o maior profeta. João Batista mandou perguntar se era Jesus, que era o Salvador, ou se devia esperar por outro ainda, né? José não. Jesus dá uma resposta interessante. Ele falou: olha o que eu estou fazendo. Estou fazendo milagre, estou liberando a palavra do reino, e as pessoas estão se convertendo. É o que eu estou fazendo. É as obras. E José não falou nada. Não levantou a voz. O testemunho de José é a maior vitória que ele teve. Ele manteve o testemunho dele. Tá, tem que ver aqui, né? Do cumprimento. No Gênesis 41, 37. Diz o seguinte: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Diz Faraó a seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em que há o Espírito de Deus?
Diz Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém é tão ajuizado e sábio como tu. Administrará a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel do sinete da mão e pôs na mão de José. Fez-lhe vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro. E fez subir no seu segundo carro e clamavam diante dele: inclinai-vos. Deste modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse mais Faraó a José: eu sou Faraó, contudo sem a tua ordem ninguém levantará a mão ou o pé em toda a terra do Egito. E José pega agora a mulher dele, que é a Zefenate-Paneia, né? Ou seja, se cumpriu, porque aqui diz que as pessoas se inclinavam, como o sonho lá dos peixes. E os irmãos também se inclinaram quando chegaram diante dele lá também. Mas a história do Gênesis, basicamente é essa: criação, queda, juízo. E depois os patriarcas. Semana que vem, não, na outra, nós vamos abordar Êxodo. E nós vamos discutir uma maneira de fazer uma avaliação, para não ficar tão pesado, para ficar no final para vocês. Tá bom? Alguma pergunta, alguma dúvida? Algum pix aí para passar para mim? Nada? Vai. Bora ver aqui. Irmã, nome? Rosileide. 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 Ok. A irmã? Délia Santos, né? Irmã? Jota? Jurani Pereira dos Santos. Beleza. Meire. Cláudia. Olha, 9 e 10. Paulo. Mas, pessoal, vamos... É 9 ou 9 e meia que a gente sai? Então, fechou. A gente puder chegar às 7 e meia na próxima aí, a gente termina mais cedo, tá bom?